e Shukra e Mituna na Bhava 6 com aspecto de Guru e Mangal. Está constantemente envolto em problemas e traz muita habilidade em resolvê-los. Tem a mente rápida e criativa, além de bastante analítica. Curioso e sempre cheio de ideias, gosta de analisar todos os pontos de vista de uma mesma situação. Está sempre tentando buscar respostas dos problemas emocionais, afetivos das pessoas através da racionalidade e tem grande discernimento. Seus grandes desafetos são os intelectuais, acadêmicos e mulheres. O aspecto de Mangal sobre Shukra, gerando problemas afetivos e sexuais, em que associa prazer a dor e punição. Talvez fique muito preso aos prazeres de cama, como mostra todas as bhavas de cama ocupadas. Trouxe para a Bhava 6 suas questões profissionais e consciência, pois o dispositor Shukra rege a 5 e a Bhava 10. Esse efeito do Yoga Karaka dele perder força por estar na sexta, né, realmente tem que ser considerado. Não pode desprezar, como eu disse, porque a partir do momento em que tem uma Bhava 6, 8 e 12 ocupadas, né, nesse caso ele teria aqui 2 planetas na 6, realmente teria tendência a ter problemas com esses planetas, né, como você comentou aí, que realmente se comprovou naquele período que ele foi regido por esse planeta aqui, pelo Budi no subperíodo dele. Mas, de toda forma, tem várias perspectivas, como a gente está vendo. Porque, por exemplo, a partir do momento em que esse cara tem uma lua muito forte, ou seja, uma mente muito forte, então poderia ser considerado, e aqui, né, não tem planetas, né, então esse planeta poderia ser a primeira casa. Então aí teria toda uma configuração, uma análise diferente de ter, por exemplo, esses 7 graus e 50 sendo a primeira casa. Não é verdade? Possivelmente, Chandra, a Lua, ocupou o papel de ascendente. O Surya, na Bhava 7 de Karkataka, vai espelhar o arquétipo pai em como se relaciona, buscando nos relacionamentos as questões familiares. Surya não favorece relacionamentos aqui, gerando relacionamentos conturbados, vaidade e orgulho. Se volta para os próprios prazeres e benefícios. Em 1903, Jung casou-se com Emma Rauschenbach, filha de um rico industrial, fabricante de relógios de luxo. Tiveram 5 filhos, contudo, haviam rumores de supostos casos de Jung. Ketu, na Bhava 9 de Kanya, indica conflitos com o pai e traz o trauma com o arquétipo pai. Tinha o sentimento de distanciamento em relação a ele, confirmado pelo dispositor Budi estar na Bhava 6 de problemas e inimigos. Provavelmente via o pai como um inimigo, uma figura que o impedia de avançar, intolerante, o que acabou por despertar em Jung a própria busca interior. Assim, a tarefa do filho seria responder com uma fé baseada no conhecimento tão rejeitado. Jung viria a usar as escrituras como referência para a experiência interior de Deus, não como dogmas de devoção cega. Ele lamentava que à religião faltasse o empirismo, o que alimentaria a sede da personalidade, e que as ciências naturais, que envolviam a realidade concreta, faltasse o significado, que saciaria a personalidade. Os dois aspectos, religião e ciência, não se tocavam, daí sua constante insatisfação, devido ao desencontro das duas instâncias interiores. E foi dessa tentativa de saciar tanto um como o aspecto do outro, de fazer justiça ao ser como um todo, que decidiu formar-se em psiquiatria. Lá estava o campo comum da experiência dos dados biológicos e dados espirituais, que até então buscaram inutilmente. Tratava-se, enfim, do lugar em que o encontro da natureza e do espírito se torna realidade. Aqui, a influência de Guru em Tula, trazendo essa necessidade de justiça e harmonia entre os conhecimentos que buscava, e que veio a ser o foco do seu trabalho na Bhava 10. O Mangal, em Gandanta, na Bhava 11 de Vrishaka, com aspecto de Rahu e Shani, traz o paradoxo, iniciativas, restrições, ação, letargia, o torna inovador, determinado, argumentativo, extremamente astuto, com muita liderança e iniciativa. O faz hipersensível, sente a energia do ambiente e das pessoas, o tornando facilmente irritadiço, guarda mágoas e ressentimentos profundos, podendo ser rancoroso, sabe exatamente como cutucar as feridas dos outros. Com Gandanta, sente que está a um passo de avançar, mas constantemente se vê preso, de volta às questões de cama, coisa que ele já vem fazendo há várias vidas.
O aspecto de Rahu pode trazer explosões de raiva e a influência da ancestralidade na busca insaciável pela satisfação dos próprios prazeres e benefícios, talvez medo de perder o controle. Tem um efeito que é o Sambandha. O nome é Sambandha porque é uma relação entre planetas, né? Aí chama-se Sambandha. Mas a questão aqui é de que o dispositor da Lua é justamente Mangal, percebe? O que eu estou querendo dizer com isso? Que esse Sambandha entre a Lua e o Mangal e Marte fortaleceu o posicionamento de Mangal, de Marte. Mesmo que ele estivesse sob um efeito Gandanta, isso indica justamente pelo estado avançado, que ele estava com 29 graus e 15, quer dizer que ele realmente tinha dominado esse aspecto emocional interno. Porque a constelação de Vrishika representa justamente as emoções mais enraizadas, as emoções mais ocultas, o que quer dizer que a pessoa teria acesso a esse tipo de questão emocional, a emoção mais profunda, as emoções ocultas, né, que não estão na superfície. Porque geralmente, não, quando você fala essa pessoa é muito emocional, é o que ela está demonstrando. A pessoa chora, a pessoa fica triste, fica feliz, essa pessoa é muito emocional, tudo. Mas nós estamos falando aqui de emoções que você não demonstra, são emoções que você esconde, são emoções que estão ocultas, são emoções que estão muito profundas em você, que você nem quer ver, nem quer olhar para aquilo. Então ele tinha essa habilidade de enxergar essas emoções. Você vê que nesse caso nós temos que entender que a 11ª é a casa do desejo, então o desejo dele era justamente de conhecer as emoções mais profundas, percebe? Então isso é uma coisa muito interessante, porque se esse Mangal realmente está forte porque ele está numa posição que é o seu próprio Urashi, né, o seu próprio signo, essa posição, então, aspectando o Shani, seria positiva, ou seja, fortaleceria o Mangal, coisa que de fato está explicado ali no chá de bala. Esse efeito é conhecido como Digbala. O Guru na Bhava 10 de Tula, com aspecto de Chandra. Em Tula, se adapta às circunstâncias e às pessoas. Traz clareza e discernimento do que provoca o sofrimento e problemas das pessoas, o que o faz se voltar também para as questões do próprio inconsciente. Assim busca o equilíbrio e harmonia através do conhecimento, denotando forte percepção da natureza humana. Normalmente o Guru não traz essa clareza do próprio eu, né? Mas você está falando que o Mangal trouxe isso para ele, né? Então, realmente, ele se aprofundou e se investigou internamente nas questões do inconsciente, né? Eu acho que, tudo bem, existe esse aspecto, nós estamos falando, mas o Guru aqui, realmente, ele era um grande mestre. Agora, veja só, grande mestre do quê? O grande mestre do equilíbrio. Então quer dizer que ele tinha essa capacidade de realmente reorganizar a pessoa, equilibrar a pessoa. Então ele realmente tinha essa maestria. A partir do momento em que o Guru está numa Bhava Kendra, ele se torna muito poderoso, né? A gente sabe disso. Inclusive, uma coisa que é interessante é justamente o fato de ele ter as bhavas de Artha ocupadas, né, e as bhavas de Kama ocupadas. Então quer dizer que ele ficava entre o trabalho e os prazeres da vida, né? Em 1900... quando ele tinha 25 anos, ele foi trabalhar como assistente do psiquiatra Eugen Bleuler, que criou o conceito de esquizofrenia no Hospital Burgosli de Doenças Mentais em Zurique, um dos mais conhecidos da Europa na época. 5 anos mais tarde, já era um profissional bem-sucedido que se dividia entre o papel de conferencista de psiquiatria na Universidade de Zurique, a clínica particular e a função de médico-chefe da clínica psiquiátrica do hospital. Ele também, durante a Primeira Guerra Mundial, foi convocado como médico do Exército e logo se tornou comandante de um campo de internação. Consta que foi um agente da CIA, ajudou a coletar informações dos sinistros líderes da Alemanha nazista e da Itália fascista. Tem arquivos que eles acharam documentos que mostram que ele colaborou com o chefe da CIA, para traçar um perfil psicológico dos nazistas da época, fascistas. Ele tinha essa facilidade de visualizar muito fácil as questões dos problemas das pessoas. Ele morreu em 6 de junho de 1961, aos 85 anos, em sua casa, deixando suas obras completas em 19 volumes. Faleceu após uma curta enfermidade precedida por uma embolia e um acidente vascular cerebral. No momento de sua morte, um raio partiu a árvore onde ele costumava descansar. Ele relata também alguns fenômenos estranhos que parece que materializava explosões de energia, coisas assim.
É interessante que a gente tenha analisado e estudado essa questão da cesta virar uma maraca, justamente que foi o caso aqui. Mas o que aconteceu justamente, eu estou verificando aqui, tem o Gochara de Iraho na sétima e Shani aspectando a partir da primeira. O que eu estou explicando nesse caso é justamente que o efeito kármico que está relacionado nos dashas no Vishontari, ele é diretamente relacionado com o Gochara, ou seja, com a transição dos planetas. Quer dizer que uma coisa, ela não pode acontecer se não estiver acontecendo também num outro setor, ou seja, uma realidade, né, para ela acontecer, ela precisa ter várias, vamos dizer assim, várias camadas, né, para materialização. Então aconteceu de fato justamente no período em que os dois planetas que estavam na sexta regeram a vida dele.